verso de número 19. Salmo, capítulo de número 89, versículo de número 19. Salmo 89, 19. Salmo é o maior livro da Bíblia. Se você abrir a Bíblia bem no meio, você vai encontrar o livro de Salmos. O capítulo é o número maior, o versículo é o número menor. O texto sagrado diz assim: Então, em visão falaste ao teu servo, ao teu santo, e disseste: socorri um que é esforçado, e exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo unge. Hoje eu quero falar com vocês sobre ser uma pessoa esforçada. Há muitas pessoas que querem chegar a algum lugar na vida sem esforço. E sem esforço ninguém consegue chegar a algum lugar. Tem pessoas que pensam assim: eu orei a Deus, já está tudo certo. Não, o orar a Deus é uma parte, mas o esforço cabe a mim. Eu preciso orar e empenhar todas as minhas energias para buscar alcançar os meus objetivos. Porque eu sempre tenho dito aqui que Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu preciso me esforçar. E o que é esforçar? É você empregar toda a sua força, toda a sua energia para conseguir aquilo que você deseja, para alcançar o seu objetivo. Então não basta que eu ore a Deus. O orar a Deus é uma parte, e uma parte muito importante. Mas eu não posso anular a minha parte. Eu tenho que me esforçar. Aqui, o texto sagrado diz: eu socorri um que é esforçado. Veja que Deus, Ele está falando de Davi. E Davi era um homem muito esforçado. Já desde a sua infância, da sua adolescência, ele se mostra esforçado. A Bíblia diz que quando Samuel reuniu os filhos de Jessé num banquete para ungir o rei de Israel, e Davi não estava naquele banquete. E aonde é que Davi estava? Cuidando das ovelhas do seu pai. Ele era um esforçado. Ele era esforçado e por isso Deus o escolheu, o socorreu. Presta bem atenção, às vezes você quer chegar a algum lugar na vida, mas você não é esforçado. Quando vem uma dificuldade, você desiste. Quando vem um problema, você para, você simplesmente deixa que isso te impeça de seguir adiante. Eu preciso ser esforçado. Por exemplo, irmãos, presta bem atenção. Tem muitas pessoas que elas dizem assim: hoje está chovendo, eu não vou na igreja. Mas será que quando você precisa ir para o trabalho, você não enfrenta a chuva? Você enfrenta e você vai trabalhar. Porque você sabe que você vai perder. Você vai perder, não é um dia de trabalho, você vai perder 2, 3, você vai receber menos no final do mês. Aí você se esforça e vai trabalhar mesmo estando chovendo. Mas quando é para ir para a igreja, o que a pessoa faz? Hoje eu não vou. Então as pessoas muitas vezes, elas querem o favor de Deus, elas querem uma mudança, mas elas não querem saber de se esforçar. E quem não se esforça, não chega.
Um corredor do atletismo, quando ele está numa corrida, ele vai sentir fortes dores, principalmente se a corrida, se o percurso é um pouco mais longo. Ele está correndo, mas ele vai sentir fortes dores na sua musculatura. Mas se ele conseguir suportar aquela dor, se esforçando, ele vai chegar até o final. Ele vai chegar até o seu final. Não significa que você não vai ter certas dificuldades para buscar teu objetivo. Você vai. O corredor vai sentir dor. Mas o esforçado, ele suporta a dor porque ele quer chegar. Se você quer chegar a algum lugar, você tem que suportar o que vai acontecer no caminho. E olha que o pastor pediu para desligar, hein? Acho que a senhora não estava no culto. É por isso que é bom ficar no culto desde quando o culto começa, né? Na hora do louvor, da adoração, para pegar os recados também, né? Que é importante. E ainda vai sair para atender, irmã? Ô Jesus, mais importante é o que nós estamos falando aqui hoje, né, irmão? Então vamos voltar para a palavra aqui, irmãos. Jesus tem misericórdia. Então eu tenho que suportar o que acontece no meio do caminho. Você quer chegar em algum lugar, só que saindo daqui para chegar lá, tem um caminho a percorrer. Tem ou não tem? Quem está entendendo? Só que nesse caminho, muita coisa pode acontecer, sim ou não? E aquele que é esforçado, ele suporta o que acontece na caminhada, porque ele quer chegar lá do outro lado. Suporta ou não suporta, gente? Porque o caminho muitas vezes é longo, muitas vezes tem pedras no caminho, tem espinhos, sim ou não? Tem pessoas contrárias àquilo que nós estamos buscando, invejosa. O que mais tem hoje é pessoa invejosa, já viu? O que mais tem são pessoas invejosas, que tentam nos impedir de chegar onde nós queremos. Então nós estamos num percurso, no caminho, você está no caminho. Mas se você é esforçado, tem um objetivo a alcançar, no meio do caminho tem uma dificuldade, você enfrenta. Por que você enfrenta? Porque você sabe onde você quer chegar. O esforçado é assim. O esforçado é assim. Não pensa que é assim, ó, num piscar de olhos. Você está na meta, você está no objetivo, você está querendo chegar, você está querendo alcançar a sua vitória, você está querendo alcançar o seu milagre, você está querendo alcançar o seu objetivo, só que tem um caminho para percorrer. Tem um caminho para percorrer. E nesse caminho que a gente tem para percorrer, é que exige o esforço. Porque o próprio profeta Abacuque, ele disse assim: aviva a tua obra no meio dos anos. Por que ele disse aviva a tua obra no meio dos anos? Porque tudo que começa com empolgação. Você já viu? Você começa empolgado. É ou não é verdade? Só que ainda, do meio para frente, é que vai exigir de avivamento, porque o começo é empolgante. O começo é empolgante. Mas quando começa a passar a empolgação, tem que ter o quê? Esforço. Tem que ter esforço. Você começa a falar, eu entrei na faculdade, graças a Deus. É uma etapa, sim ou não? Aí você entra com a empolgação. Primeiro ano, olha que bênção. Aí começam a vir as dificuldades. Aí eu acho que esse curso aqui não é para mim não. Eu vou fazer um outro. Você começou empolgado, aí você deixou aquele e foi para outro. Aconteceu a mesma no outro, você já está no terceiro, que você não terminou. Sabe por quê? Porque faltou o quê? Esforço.
faltou esforço. E quem não se esforçar, não vai chegar a nenhum lugar. Eu socorri um que é esforçado. Olha o que a Bíblia diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Está escrito assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Irmãos, Deus falou isso aqui para quem? Para Josué. O Josué, ele estava passando por um processo de transição na vida dele. O Moisés tinha morrido, que era o líder dele, e não tinha ninguém para assumir o lugar de Moisés. O Josué fica prostrado, chorando. Deus fala para ele lá nos primeiros versículos: levanta-te, pois, agora, porque tu farás este povo herdar a terra que eu dei por herança. E ele se levanta. E mais lá na frente, no verso 9 que nós lemos, Deus reforça o que ele havia dito já lá atrás. Se você pegar o versículo 2, você vai ver aqui, ó, verso 2. E Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, e tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Lá no início, ele estava prostrado. Deus fala com ele. Aí no verso 6, olha o que ele fala: esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Versículo 7, tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo. E aí, no versículo de número 9, ele fala de novo: ô cabeção, não te mandei eu. Olha lá, que ele estava temando com Deus. É a mesma coisa, seu temoso, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Quantas vezes Deus mandou Josué se esforçar aqui? Que nós já lemos. 3 vezes. Na primeira, ele diz aqui no versículo 6, esforça-te, tem de bom ânimo. A segunda, no verso 7, tão somente te esforce e tem muito bom ânimo. Ele deve ter dado uma fraquejada, né, irmão? Porque no versículo 9, ele diz assim, ó: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Eu já não falei para você se esforçar? Quando você fala várias vezes a mesma coisa, é porque você percebe que a pessoa ou não entendeu, ou ainda não está fazendo o que você disse. Sim ou não? Então veja que ele fala 3 vezes. 3 vezes. Tem gente que basta falar uma, ela já pega a visão e ela põe para frente. É ou não é? Ela executa, sim ou não? Porque ela quer chegar a algum lugar, porque ela quer vencer, porque ela quer conquistar, porque ela quer chegar ao objetivo dela. Então foram 3 vezes aqui. Falou a primeira: esforça-te, tem bom ânimo. Então somente esforça-te. Da terceira vez ele já estava aqui enfatizando mais: não te mandei eu? Esforça, eu já não te falei? Era isso que ele estava dizendo. Eu já não te falei, esforça-te.
Mas está difícil, mas quem disse que vai ser fácil? Você tem que se esforçar. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 24:10. Provérbios capítulo 24, versículo de número 10. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. O que ele está dizendo? Se no meio desse percurso que você está caminhando, para buscar um objetivo, aparecer uma dificuldade, e você se mostrar frouxo. O que é uma pessoa frouxa? A pessoa que não pega as coisas com firmeza. A pessoa sem empenho. A pessoa sem vibração. A pessoa sem determinação. Essa é a pessoa frouxa, né? Por exemplo, pega um saco de cimento na mão, com as mãos frouxas, vai cair no teu pé. É ou não é verdade? Sim ou não? E ele está dizendo o seguinte: se na hora que aparecer a luta, se na hora que aparecer um problema, você estiver buscando um objetivo na tua vida, e começar a aparecer um problema, e começar a aparecer uma dificuldade, você pegar com frouxidão, você lutar contra aquela situação com frouxidão, for mole, o que ele está dizendo aqui? Se você for mole, a sua força será pequena. Quem está entendendo, diga amém. Então preciso ser uma pessoa mais esforçada. Não adianta você dizer assim: eu já ouviu essa frase? Eu já coloquei na mão de Deus. Tá bom, mas é igual aquela mulher: já coloquei meu casamento na mão de Deus. Mas fora isso, o que você está fazendo, você, para mudar a situação? O que você está fazendo? Porque você já colocou na mão de Deus, já. Mas você reparou se talvez o motivo no qual o relacionamento não está sendo bem sucedido não é talvez algo que está em você, que faz você ter um comportamento que causa problemas no casamento? Então eu também tenho que mudar. Você colocou na mão de Deus, mas tem que mudar. Isso mesmo. Aí você tem que se esforçar para quê? Se esforçar para quê, gente? Meu Deus do céu, estou falando para a parede hoje. Você tem que se esforçar para quê? Para mudar. Para mudar. Bom, eu coloquei na mão de Deus, mas eu vou me esforçar para ser uma esposa melhor. Mas eu vou me esforçar para ser um marido melhor. Sim ou não? Eu vou me esforçar para ser um pai melhor. Eu vou me esforçar para ser um filho melhor. Coloquei tudo na mão de Deus. E deve colocar mesmo. Mas eu vou me esforçar para mudar. Sim ou não, gente? E aí que você vai alcançar a verdadeira vitória. Aí que você vai alcançar. Irmão, sabe por que muitos de vocês perdem as forças? Sabe por que muitos de vocês se esgotam fisicamente, espiritualmente e emocionalmente? Porque o esforço pelas coisas erradas, ele traz desgaste. Quando você se esforça numa coisa que não é de Deus, e se esgota as suas energias. Tem pessoas que esforçaram a vida toda deles
em alguma coisa que não era plano de Deus. Que não era plano de Deus. Isso trouxe um desgaste muito grande para a sua vida. Olha o que Eclesiastes, capítulo 8, verso 3 diz. Eclesiastes, capítulo 8, versículo de número 3. Não te apresses em sair da presença dele. Olha o que ele diz agora. Nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Olha o que ele está dizendo. Nem persista em alguma coisa má. Pega essa frase aí. Não persistir em uma coisa má. Porque quando você persiste no que é mal, você gasta energia onde não tem que gastar. Por exemplo, você vai discutir, brigar com as pessoas, isso é uma coisa má. É ou não é verdade? Então não persista, porque isso só vai gastar a sua energia. Senta aí, mulher, você está muito impaciente hoje. Então fica quietinha. Ouvir é melhor do que falar. Então, às vezes as pessoas, elas gastam energia numa coisa que não vai dar futuro para ela, numa discussão. Vale a pena gastar energia com a discussão com seu marido, com a sua esposa? Aí você persiste, toda vez que ele chega em casa, comete aquele mesmo erro, aí você vai brigar com ele. Você está gastando energia numa coisa que é ruim. Vai faltar energia para você se esforçar no que é bom depois. Você vai estar tão esgotado emocionalmente, fisicamente, porque trabalhou o dia todo também, mentalmente por causa da confusão, porque na hora que tiver que gastar o esforço, o empenho numa coisa que é boa, que é útil, você vai estar exaurida. Está entendendo? Sim ou não? Você vai estar exaurido. Tem gente que não compensa você discutir. Não compensa. É você fingir que você não está ouvindo, esperar passar e não gastar energia nisso. Porque se você gastar energia nisso, na hora que você precisar gastar energia no que é útil, você não vai ter mais. Então não persista numa coisa errada. Uma discussão entre marido e mulher, é certo ou é errado? É errado. Uma briga entre pai e filho, é certo ou é errado? É errado. Então o que eu preciso fazer? Eu não posso gastar a minha energia nisso. Eu tenho que gastar toda a minha energia em buscar as coisas boas, em buscar o propósito de Deus para a minha vida. Porque quando você está desgastado, aí você tem que fazer o que é certo, tem que buscar o que realmente vai ser bom para você, você já perdeu a sua força. Porque já gastou ela com outras coisas, né? É ou não é verdade? Já gastou com outras coisas. Se esforçando naquilo que não era para se esforçar. Concentrando as suas forças naquilo que não era para concentrar. Aí chegou a hora da peleja, naquilo que era para você concentrar a força, você já não tem mais. Porque gastou a energia espiritual aonde não deveria gastar. Tá entendendo?
Aí você diz, oh Deus, eu não aguento, estou cansado. Não aguento mais essa vida. Sabe por quê? Porque você gastou sua energia no que não tinha que gastar. Você se esforçou no que não tinha que esforçar. Você persistiu numa coisa errada. E aquela coisa errada que persistiu, tirou toda a sua força. E tendo tirado a sua força, levou você a ficar exaurido dela. Olha para a tua vida. Será que isso não está acontecendo com você? Tem muita gente que diz, Deus, eu não aguento mais. Eu estou fraco, mas está fraco porque você está concentrando a força só naquilo que te desgasta. Está concentrando a sua força naquilo que não é para concentrar. Está perdendo tempo. Brigando com coisa que não tem que brigar, implicando com o que não tem que implicar. Fazendo coisas que não tem que fazer. E aí, no que precisa, você já não tem mais força para empenhar. Porque você já se desgastou com aquilo que não é para desgastar. Tem coisa que não vale a pena. É ou não é verdade? Tem coisa que não vale a pena. Não vale a pena. Mas aí eu pergunto para você, quanto tempo você perdeu com coisa que não vale a pena, hein? Na vida. Quanta energia você já gastou com coisas que não valeram a pena? É ou não é? E aí, quando chegou aquilo que valia a pena lutar, você já não tinha mais força para lutar. Porque você gastou com o que não valia a pena. Aí chegou a hora, não, isso aqui é de Deus. Mas estou esgotado, gastei toda a minha força no que não era para ter gasto. Então eu preciso ser uma pessoa esforçada, sim. E focar o meu esforço no que vale a pena. Porque senão eu vou chegar a um desgaste. Uma vez, tinha 2 pastores brigando, discutindo. Foram falar para mim assim, aqui não, já outro lugar, mais tempo já. O senhor não vai fazer nada? Eu falei, eu não. Se eles são de Deus, eles que se entendam. Eu não vou gastar a minha energia com isso não. Porque um disse, o outro falou, fulano Bertano disse. Vou gastar minha energia com isso não. Eu vou focar a minha energia naquilo que vai edificar. Porque eu tenho que fazer, eu tinha que pregar depois. Eu vou lá, gasto toda a minha energia, como é que eu vou subir no altar para pregar depois? Já prestou atenção nisso? Sabe o que eu falo para esses auxiliares aqui? Alguns deles aprenderam, outros não. Quando você tiver que resolver um problema, nunca traga antes do culto. Porque o pastor tem que subir no altar para pregar. Fala depois. Porque ele está preocupado em pregar, falar de Deus para o povo. Aí você vai lá e despeja um monte de coisa na cabeça dele que não é para despejar. Na hora errada. Aí ele tem que gastar energia para resolver coisa que é para resolver depois. E aí ele deixa de gastar energia que tem que gastar no culto. Então leva depois. Alguns já aprenderam, outros não aprenderam ainda não. Outros não. E tem coisa da nossa vida que é a mesma coisinha. Não é para você resolver agora. Você tem que deixar isso aqui e focar no que é mais importante. Focar no que é mais importante. Aí você vai ver como é que você vai chegar no seu objetivo. Aí você vai ver como é que você vai ser uma pessoa mais realizada. Aí você vai conquistar. Por quê? Energia focada, esforço focado no que realmente importa é que traz o resultado.
Esforço focado no que... Porque lembra do trajeto, você quer chegar a algum lugar. No meio desse trajeto, muita coisa vai acontecer para você, para tirar o teu foco, para você se esforçar naquilo ali. Eu tenho que me esforçar para chegar lá. É só coisa que o inimigo bota para exaurir você da sua força. Fica com essa palavra no coração. Guarda essa mensagem. Foca no que tem que focar. Não deixe nada gastar sua energia. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Os amigos de casa, Deus abençoe.